saracoteando nesse carimbó. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Na Proa Podcast, um dos produtos do Voxcast da plataforma Vox+. Nós vamos nos encontrar por aqui toda semana para falar de turismo e cultura. E na Proa, vocês sabem, né? A dianteira do barco, ou seja, a gente vai estar sempre na frente, desbravando por aí, seja no catraia, seja no barco, seja no navio, os nossos rios, Tapajós, Amazonas, Arapiuns, Trombetas, enfim, Xingu, e conversando sobre cultura, sobre arte, sobre assuntos leves e sobre projetos, dando dicas para vocês. Na estreia desse programa, eu tenho a satisfação de receber meu amigo, produtor cultural, professor da Escola Técnica do Estado do Pará, da área de turismo, antropólogo, Mohamed Flecha. Seja bem-vindo, amigo. Muitas profissões, né? Mas estou satisfeito, né? A satisfação de estar aqui com vocês, contribuindo, falando um pouco de cultura, enfim, levando oportunidade para que a galera possa compreender mais o processo e trabalhar a questão da política de editais, né? As leis que estão vindo aí, enfim, tudo referente a essa questão voltado para as atividades culturais, também direcionado aos fazedores e fazedoras de cultura. Dentro desse contexto, Mohamed, nós temos aí... Podemos dizer que estamos saindo da pandemia, ainda é um período, né, pandêmico, mas a gente tem em 2020, chega a pandemia, aquele caos, fazedores e fazedoras de cultura, em sua maioria, foram prejudicados, tiveram que parar suas atividades, né? As primeiras atividades, como vocês sabem, que pararam foram shows, foram os bares, ou seja, os teatros, os cinemas, tudo parou. Então, dentro desse contexto, a gente tem a chegada da Lei Aldir Blanc, hoje Lei Aldir Blanc 1, né? E tem uma mudança de comportamento nas possibilidades que a lei traz para fazedores e fazedoras de cultura, não só na área do audiovisual, mas na área do teatro e dos mais diversos fazeres culturais. Como que dentro desse contexto, que era um contexto de luto, um contexto de saúde pública, de sobrevivência, né, humana, a gente tem os benefícios da lei, mesmo que há críticas à forma como foi implantada, porque foi implantada dentro de um processo bem caótico, mas assim, esse recurso saiu dos cofres do governo federal, chega aos estados e municípios, e a gente tem aí centenas, dezenas, milhares de projetos que fizeram diferença na vida das pessoas, né? Tem duas situações que eu costumo falar, né? Felizmente e infelizmente. Infelizmente foi uma lei que veio, o nome já diz lei emergencial, né? Que veio durante a pandemia, que foi muito complicado. E felizmente essa lei veio também aí a trabalhar essas pessoas que ficaram, é o que você falou, né? Primeiro e último. O setor cultural foi o primeiro a parar e o último a retornar aos poucos, né? Tá retornando. A pandemia realmente não acabou, mas a gente está aí, aos poucos. Tem essa questão da política da vacina, né? Todo um controle. A gente seguir os protocolos. Então, realizar, aplicar, tendo bastante dinheiro, bastante recurso. Recurso assim com uma consideravelmente assim, capilar, né? Nunca na história da cultura a gente tinha recebido esse recurso para ser aplicado para os fazedores. Mas foi um momento muito complicado, né? Um momento de pandemia. Como é que você vai realizava a gente, né? Inclusive o Fábio trabalhou comigo, nós trabalhamos, né? Em várias produções, saindo do teatro, migrando para o audiovisual, alguns, né? Você já trabalhava com audiovisual, eu não tinha essa experiência, então migra para o audiovisual. Mas como é que a gente trabalha isso, trabalha a aplicação dessa lei, faz os projetos, faz uma série de coisas, mas e aí, como é que vai aplicar? Sendo que aí a gente teve vários bandeiramentos, né? Inclusive a gente teve aqui bandeiramento vermelho, lockdowns da vida, né? Como é que sai para gravar, como é que faz as cenas, tudo seguindo todo aquele protocolo, né? E era muito recurso, muita gente foi contemplada, isso foi importante, né? Além disso, teve os auxílios, né? Os incisos, que a gente sempre trabalhava, a questão do inciso 1, inciso 2, inciso 3, e o pessoal, o que é isso? Mas enfim, era uma forma de um recurso disponibilizado para vários tipos, várias categorias aí das pessoas que estavam. Tanto pessoa física como pessoa jurídica e também para espaços culturais, né? Então, assim, foi complicado o processo, mas aos poucos a gente foi trabalhando, reunião online, né? Que também não existia essa possibilidade de aproximar mais com a secretária de Cultura, na época, Úrsula Vidal, com as secretarias, né, dos municípios, de cultura dos municípios. Então, tentar articular. O nosso município não tinha, digamos assim, ainda não tem, né? A questão do fundo e fazer essa... Do Sistema Municipal de Cultura, né? Essa articulação. Então, cria-se um comitê, e como é que esse comitê vai trabalhar? Então, foi tudo muito novo, né? Tudo muito feito, digamos assim, nas porradas. Mas as coisas estão acontecendo agora, né? A gente já teve essa votação para a lei, está falando da Lei Aldir Blanc 1,
mas teve já as votações que foram vetadas no governo passado, né, e já retornado no final do governo, enfim, teve imposição de STF, foi um processo, né, de construção, mas felizmente a gente aí conquistou para esse primeiro mestre, na verdade, aí a lei Paulo Gustavo, e para o segundo semestre a Lei Aldir Blanc. Então, inclusive parar com recurso capilar mesmo de receber 160 milhões nesse primeiro semestre e 120 milhões no segundo. Toda essa provisão, né, que se tem, mas não só a gente tem que fazer o dever de casa, não só nós enquanto fazedores de cultura, mas as instituições, Secretarias de Cultura, alimentar a plataforma, montar um sistema de trabalho, enfim, trabalhar para que todos aqueles que fazem cultura possam ser alcançados. É isso que o Mohamed te apresenta, para você que está em casa, a gente entendendo esse processo da Lei Aldir Blanc. O inciso 1, que eram benefícios que foram distribuídos, né, para fazedores e fazedoras de cultura, onde você poderia solicitar. No inciso 2, a gente tem os espaços culturais, que foram administrados pelos municípios, né? Então, o próprio entendimento do que é espaço cultural, isso foi amplamente discutido durante o período da implantação da Lei Aldir Blanc. E acho que um dos grandes questionamentos é que a gente entende espaço cultural como algo físico, né? Então a gente olha para a Casa da Cultura e diz, é um espaço cultural. A gente olha para um teatro e diz, o teatro é um espaço cultural, mas a compreensão de um espaço cultural, ela é desde o cara que lê uma poesia na praça e a partir do ato cultural que ele está promovendo ali, ele transforma aquilo num espaço cultural. A galera de capoeira, que está ali na Anísio Chaves, né? A galera das bikes, dos skates, da cultura urbana, né? Que estão ali nos ambientes periféricos também produzindo cultura. Então, esse entendimento, muitas vezes também ele foi bastante debatido dentro desse processo de implantação da lei. E no inciso 3, eram os editais promovidos, tanto pelo Estado como pelo município, né? Então aí a gente teve, eu acho que o município fez pelo menos 10 editais na primeira e na segunda fase, e o Estado também foram muitos editais, né? Esses editais, eles tinham valores desde R$5.000, acho que o teto do Estado era 120 mil, né? 120 mil. Os editais de audiovisual que tiveram valores mais robustos, assim, né? Se você era pessoa física, você recebia o valor menos o imposto de renda, né? 27,5%. E se você era um CNPJ, um MEI, por exemplo, ou um coletivo que tivesse o CNPJ, você receberia esse valor integral. Ou seja, foi uma política totalmente nova dentro do contexto cultural para o Brasil todo, e que ela deixou um legado, acredito eu, muito interessante. Primeiro os fazedores e fazedoras de cultura às vezes precisam de pouco para fazer. A gente talvez não precisasse de tanto, mas obviamente que o recurso é nosso, ele é do Fundo Nacional de Cultura, então ele é um recurso destinado para essa prática, né? Mas o que a gente quer dizer é que projetos bonitos, projetos de relevância não só local ou regional, mas de relevância nacional, saíram de Santarém, e isso nos deixa orgulhosos ao ponto de dizer, opa, esses artistas só precisavam de um incentivo, de um fomento, de uma oportunidade para fazer acontecer. Isso é importante, né? E que ainda precisam, né, esbarra-se na questão da burocracia, né? Tem toda essa discussão, como o Fábio até colocou aqui, citou, como tu colocou, mas esbarra em uma questão, que era a aplicabilidade dessa lei, a implementação dela, né? Os municípios que não tinham o seu sistema municipal de cultura já formado, o estado do Pará era o único estado, né? Ele está em processo de implementação, o único chama-se SEC, né? Sistema Estadual de Cultura, o único estado do Brasil que não tinha implantado ainda o sistema estadual. Então, como é que funcionava isso? Cria-se os comitês, enfim, toda aquela loucura. E foi feito esse processo. O Fábio explicou assim, fantasticamente como é que era esse processo, tanto o inciso 1, quanto o inciso 2, quanto o inciso 3. Mas tentar acessar aqueles fazedores, por exemplo. Era tudo muito novo, então como é que se faz um projeto? Às vezes o artista, você falou, né? O espaço cultural é aquele que está ali lendo a poesia, aquele que está tocando repente na praça, aquele que está na capoeira jogando ali na praça. Talvez não saiba fazer um projeto, não saiba elaborar. Então, assim, todos esses critérios é muito complicado. A busca ativa que se ouve, né, tentar atingir as pessoas, eu sempre digo, atravessar o rio, né, as pessoas que estavam aqui na cidade tinham acesso mais rápido, mas as pessoas estavam lá, as comunidades indígenas, populações ribeirinhas, tradicionais, né, quem eram as pessoas, comunidades quilombolas, como é que vai acessar, como é que funciona, o que é ensino, não sabe nem o que é isso, como é que funciona a lei, quem recebe auxílio, onde já recebeu auxílio emergencial, depois auxílio da cultura, né, então esse processo todo foi um debate muito grande. E entender que nem todo mundo está na internet.
A internet, ela hoje em dia, graças a Deus, ela é um veículo de comunicação incrível, ela alcança muita gente. Mas quando você fala o Alto Arapiuns, o Alto Tapajós, e tantas outras comunidades que a gente tem de rios pro Amazonas, etc., essa galera às vezes não tá lá. Então o edital online, às vezes, ele é um caminho para muita gente, mas ele não atinge 100%. Então essas pessoas precisam acessar. E a própria compreensão da documentação. A gente pode falar que, mas abrir uma conta é facinho hoje em dia com os bancos digitais. É fácil, mas dentro de um contexto urbano, praticamente. Para quem conhece. Redes, né? A gente vive, acho que é uma realidade que é muito importante citar, e aí a busca ativa, em alguns momentos, ela falhou nesse aspecto, porque eu trabalhei como parecerista no Inciso 2, dentro do Comitê Gestor de Santarém, e a busca ativa, quando ela mandou para a gente a documentação desses fazedores, principalmente da região de Rios, as documentações estavam incompletas. Ou seja, você não sabia que a Dona Maria, lá do Arapiuns, ela era de fato fazedora. Então, como que a gente ia destinar um recurso para a Dona Maria, por mais que eu conheça alguém que diga que a Dona Maria faz, mas de maneira documental, aquilo não estava na plataforma, né, do governo do estado. Então, a gente precisava se respaldar. Então, aí faz reunião, faz ata, identifica através dos representantes que estavam ali, que eram, por exemplo, da questão dos quilombolas, né? Então a gente pega a Marluce, por exemplo, que esteve conosco no comitê gestor. E Marluce, você conhece a Dona Maria? Conheço. Ela faz. Então são informações que são necessárias dentro de um processo burocrático, porque a gente está falando de uma lei nacional, que elas precisam ocorrer, mas que elas também precisam de prazo. Então, quando a gente chega em dezembro de 2020, quando era o prazo de execução, ou seja, a gente precisava fazer o recurso sair, é complexo você fazer esse recurso sair de qualquer maneira. Ele não pode sair de qualquer maneira. Ele precisa sair respaldado por uma legislação e dentro de uma proposta que de fato alcance os fazedores e fazedoras de cultura, mas seja legal esse processo. E que existe todo um processo. Tu colocou uma questão muito importante, e aí a discussão, inclusive, dentro do conceito, dentro do que se pensa sobre cultura. Porque as pessoas pensam assim, por isso que tem esse nome, né? Fazedores e fazedoras de cultura, porque se pensa cultura de forma ampliada. A cultura é parte da música, é o teatro, é a dança, mas é bem mais além que isso. Quando a gente atravessa a via, conhece populações ribeirinhas, a gente conhece as comunidades quilombolas, a gente vai fazer esse mapeamento, mas a fulana faz alguma coisa, ela já vive o espaço cultural, né? É já o que se contempla. Então, assim, até pensar, até tentar fazer com que os gestores entendam que aqueles são fazedores de cultura, isso é um processo complicado. E uma outra questão que eu achei assim, que tocou muito importante, os primeiros editais, a gente fez o quê com os primeiros editais? Foram pouquíssimas pessoas que se candidataram, sobrou recursos. Havia dúvida, inclusive minha, nos primeiros editais eu falei, não sei não vou me inscrever nisso, antes ainda de fazer parte do comitê, eu digo no estado, né? Será que esse dinheiro todo, assim, esse montante todo... Há uma desconfiança, né? A gente é acostumado, a galera da cultura, a não ter recurso. Quando tem, a gente olha assim e diz, epa, tem um negócio estranho. Eu sempre falo recurso capilar, que era realmente recurso que o Estado do Pará nunca tinha recebido. E aí, nos últimos editais, quando raspa-se o taxa, aí pega as sobras e publica mais editais ainda, aí você viu que a galera começou a ir atrás, a aprender, todo mundo de forma colaborativa, você... Os projetos, né, estavam mais elaborados, essa coisa toda. De cultura, todo mundo ajudando e compreendendo. Então, assim, a gente tinha uma disputa, digamos, de 100 prêmios, tinha escrito 400. Depois isso virou uma disputa de 100 prêmios para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Isso é muito bacana, né? Então, assim, o recurso aumentou. Então, vamos ver como é que vai funcionar essa questão de acessar esse recurso, né? E tem isso, Lei Paulo Gustavo, uma grande parte, 2,8 milhões, é voltado para o setor de audiovisual, que está vindo do fundo do setor de audiovisual. E 1 bilhão voltado para as outras atividades da cultura. Então, ainda tem isso ainda, né? Quem é o produto audiovisual, não é audiovisual, enfim, quem é que faz. Mas, assim, fantástico, eu acho que a gente precisa... insistir nisso, e com essa nova lei está vindo a questão de formação, porque as pessoas precisam compreender, não é só receber o recurso, mas tem que prestar conta e como é que faz. É isso? Vamos já falar sobre isso, a produção está avisando aqui, ó, que é a Priscila Castro, nossa querida Priscila Castro, também fazedora de cultura, cantora, produtora, chegou. Pode entrar, Priscila, seja bem-vinda. Contribuir com a gente, né? Para contribuir. Gente, tá faltando uma mulher nesse podcast. Bem-vinda, Pri. Desculpem um atrasinho.
Estamos estreando hoje na Proa com Priscila. Priscila Na proa. que é professora, né? Fale sobre Proa, Priscila, só para dar um contexto, para É uma contextualizar, parte da canoa. né, das É a pessoa que embarcações. fica lá atrás guiando, né? Não é isso? Mais da frente, Mais né? à frente, à frente. Ó, tá vendo? Acabou que eu já até esqueci. Mas é na frente da canoa, Proa, então. polpa, segundo- né? Tudo aí. Polpa. Pois é, sempre fiquei confusa. É a polpa, entendeu? é. Mas faz parte da canoa. Então, Depois que nós nosso escolhemos o imaginário. nome, eu definitivamente aprendi. Foi? Agora sei, a Proa. Então, não faz muito tempo que eu não ando de canoa. Priscila, estamos falando aqui desse processo de implantação da Lei Aldir Blanc, e você aí também como uma das líderes do movimento dos fazedores e fazedoras de cultura de Santarém, liderança também de outros movimentos, também contribuiu muito nesse processo, principalmente auxiliando pessoas, outros fazedores, porque a gente falava dessa dificuldade. A lei veio através da internet, veio no momento de pandemia, sim. Mas existia uma dificuldade das pessoas também acessarem esses editais e de compreenderem, porque por mais que sejam editais simplificados, o texto ainda é um texto de um edital do governo do estado que tem uma legislação que o ampara, que dá suporte. Então, algumas coisas que parecem óbvias para quem já trabalha com o projeto, não é óbvia para quem está fazendo o projeto pela primeira vez. Então, fala um pouquinho dessa experiência de contribuir e das dúvidas básicas que as pessoas tinham nesse início de processo dos editais. Então, boa noite. Obrigada pelo convite, meninos. Um prazer estar aqui com o meu amigo Mo e Fábio. Meninos, é o seguinte, foi um processo, eu acho que muito importante de empoderamento, assim. Acho que a coisa mais legal de quando a gente juntava lá em casa naquele QG para ajudar as pessoas, eu, o João e o Rafa, que era nós três juntos, tinha gente que chegava lá, primeiro que eles achavam que era um edital direcionado para um viés de cultura, né? Que é aquela da cultura erudita, mais popular no sentido de, sei lá, eu canto música regional, né? Na cabeça das meninas que cantavam brega e sertanejo. Não, mas eu acho que é mais pro teu estilo, né? Eu falava, não é pro meu estilo. Vem aqui que eu vou te explicar. E aí, chegava lá cantoras que já tinham 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, e elas não tinham portfólio. Então, era do começo mesmo, né? Até chegar no mapa, eu ainda tinha que ver as informações da vida dela, mas eu não tenho nada na internet, eu nunca subi nada. Eu falava, mas mulher, tu já cantou em tantas bandas, espera lá, dava clicava lá no YouTube, fulana, Alessandra Andrade, eu vou citá-la. Nossa, velho, assim, 3 DVDs, mulher, tu já gravou DVD, olha o tanto de gente nesse DVD, tu é uma grande artista. E aí juntava o portfólio, e quando entregava o portfólio naquele PDF simples que eu nem fazia, que não dava tempo de fazer muita coisa, a pessoa já ficava, tipo, emocionada. Aconteceu isso. Meu Deus, eu nunca tinha percebido que eu tinha feito tanta coisa. Então, era a galera que fazia o seu trabalho, mas ela não refletia sobre ele, não pensava, não tinha dimensão de organização. E eu, tipo, na minha carreira, eu já sou produtora, não sou só cantora, e aí eu já consigo pensar nisso. Então, eu já tenho uma organização. Mas nós, artistas, em geral, a gente só quer atuar, a gente só quer cantar, a gente só quer tocar. E aí, para participar de edital, vem a burocracia, que, né, no primeiro momento, ela é o nosso maior impedimento. Mas aí, com dicas, com a ajuda de colegas, ela vai sendo, né, desconstruída. Então, por isso, eu acho que a importância do movimento, né, nesse momento, assim como já tiveram outros movimentos, em outros momentos que também auxiliaram outros artistas, de a gente lembrar que não é só aprovar meu projeto, né? Que adiantava passar o meu, do Fábio, do Mohamed, do Rafael e do João, e todo o resto de Santarém ficar de fora, tendo uma grande possibilidade. Então, eu não sou assim, os meninos também não são assim. A gente pensava, a gente tem que ajudar, né? Vamos aqui. Então, virava QG mesmo, de virar à noite, a gente saía de casa 2 horas da manhã, assim. A gente dormia em casa, porque o prazo aí morava muito longe. Aconteceu, assim, uns 3 momentos, assim. E houve também um momento de intercâmbio, né? Eu digo assim, com os projetos aprovados, então, Mohamed é produtor, tá no meu projeto, tá no projeto da Priscila. Então, assim, houve um fluxo de pessoas, de fazedores, transitando entre os projetos.
aprovados. Isso é legal também. Então, mesmo que determinado artista, por exemplo, né, no Piracaia, a gente teve artistas da nossa line-up que de repente não conseguiram aprovar projetos na Aldir Blanc. Mas dentro daquele contexto da programação, eles estavam incluídos, ou seja, continuavam também recebendo recurso da lei de alguma maneira. Então, teve um impacto positivo, né? Fluxo de trabalho. Fluxo de recurso, assim, por exemplo, na Mãe Viraporca, acho que o Mohamed lembra muito disso, que foi o nosso primeiro projeto que a gente gravou aí lá ainda, foi bem no início, né, de 2021, né, amigo, foi isso? Lockdown e tudo. Tava em pleno lockdown no início do ano, e aquele caos, e a gente comprando material, né, a gente no comércio, indo atrás de material para comprar, indo fazer placa, indo gravar no Salvação, ou seja, esse recurso ele não ficou com os artistas, ele circulou, ele girou, deu um giro na economia. E é importante a gente ter essa noção de que a economia da cultura, e aí a nova ministra da Cultura vem falando, ela tá falando essa palavra que eu acho muito legal, economia da cultura, né? Falar de que gera fluxo. Né, por exemplo, os teatros, todos eles pagam impostos, e eles pagam impostos nas capitais, né, em cima do ingresso, que é o ISS. Ou seja, cada ingressinho vendido está gerando imposto para o município. Então a gente não pode ignorar o fluxo que esses recursos trazem para os municípios, para os estados. Felizmente nem todo mundo tem acesso, uma coisa que ela falou, assim, a Priscila colocou, é importante, né? E aí monta o QG, monta todo mundo. Sem contar, eu tenho certeza que aconteceu com todos vocês, né? O telefone toca, o zap toca, aquele monte de mensagem, não consegue responder. Calma, eu tenho que me concentrar aqui, porque tem que produzir. E tem outro, opa, fulano quer, meu Deus, o que eu faço? Eu não consigo. Então, sabe, a gente quer ajudar todo mundo. Foi uma coisa, assim, bem legal, assim, todo mundo colaborando. Pô, passou, e aí, como foi que tu fez? Cadê o modelo? Todo mundo te ajudando, assim, bem bacana. Achei super importante. Mas essa aplicabilidade que precisava, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né? Como eu falei, os últimos editais, praticamente, quando veio a Raspa, já tinha mais de 2.000, 3.000, não sei quantos mil inscritos, e aí, opa, geração gera a Raspa. Mas é isso que você falou, conseguiu atingir outras pessoas, conseguiu gerar o fluxo, conseguiu pagar quem é do comércio, quem costura, quem faz o banner, quem enfim, ou seja, gerando realmente o fluxo. Eu penso que, porque, Fábio, a gente precisa desconstruir muito essa ideia de que tudo na arte, ele sei lá, é um dom. Não é um dom, é muito trabalho envolvido. Então, para eu cantar, eu preciso de alguém que faça o meu figurino, de alguém que faça a luz pra mim, de alguém que faça o som pra mim, de alguém que carregue o som do cara pra ele, pro técnico de som montar. E aí, né? pro músico, o transporte, o cara que é motorista da rodada. Se você toca alter, dormir alter, a logística de deslocamento. A logística de deslocamento, a alimentação, né? Então, assim, só no meu CD, por exemplo, foram 11 músicos envolvidos, 11 famílias atingidas diretamente com o cachê. E mais o diretor musical, que eram 2 no caso. Então, enfim, só estou dando o meu exemplo, mas existem outros grupos, por exemplo, de folclore, que tem, sei lá, 40 componentes. Ó, imagina, só ali, diretamente, já são 40 de cara que são atingidos com essa economia. Então, a sociedade costuma ainda pensar a arte como se fosse uma coisa fácil, como não enxerga, é meio invisível o trabalho. Por isso que é importante só chega ali, vai cantar e ser pronto, fazedores, né? Não é artistas de Santarém, porque nem todo mundo é artista. Sim. Todo mundo, a maioria deles é fazedor, que tem uma diferença. Mas nós, artistas que estamos lá na ponta, a gente não vive sem toda essa cadeia produtiva aqui, né? Eu estava lendo para vir para cá um artigo do Juca Ferreira, que ele fala assim que depois da queda do Muro de Berlim, por exemplo, ninguém queria visitar a Alemanha, porque ela estava destruída. E aí o que o governo fez? Ele começou a investir em cultura, aí construiu grandes museus, fez grandes teatros. E aí as pessoas começaram a conhecer a Alemanha a partir da arte. E aí ela virou o grande... Então, olha que louco se nossos governantes pensassem, por exemplo, Santarém não tem um teatro, né, gente? A gente não tem um teatro. A gente tem uma casa de cultura que está abandonada, que está daquele jeito lá, que continua há gerações daquela forma. Um teatro que ele é legal, nos ajuda, mas não é o ideal. E aí, não sei, as outras construções que se faz na cidade, elas pensam que a arte pode ser também ali um grande... E enquanto, Priscila, acho que essa tua fala através do Juca Ferreira. Que era o nome da gestão do Gilberto Júlio. Sim, então você traz aí essa ideia da Alemanha, mas também ela traz essa ideia de memória, porque a memória com a cultura alinhada, eu sempre digo, eu fico
muito chateado, e aí a gente está falando aqui de cultura nesse aspecto, que é o seguinte, as obras públicas todas, eu não estou falando só de Santarém, isso parece que na Amazônia é muito assim, mas Belém a gente ainda tem ali algumas coisas, mas elas são construídas sem referenciais. Sabe, você tem aí inaugurando a orla de determinado lugar, essa orla é um concreto com guarda-corpo de metal e é isso. Não tem um alinhamento com a história daquelas pessoas, sabe? Com aquilo ali. Então a gente tem pouquíssimos casos na nossa região onde tu olha para a cidade e tu diz assim, tu reconhece os elementos culturais em cada coisa. Em Aparecida do Norte, acho que o Mohamed te lembra, as lixeiras são sinos. Sabe? Aqui poderia ser tanta coisa, o panela. Fazendo referência à Basílica. Então, sabe, isso também é turístico e é uma das pautas aqui do NAPRO. Então, sabe, os elementos se comunicarem e essa mudança de comportamento nas pessoas, ela não é para hoje. Ela não vai acontecer daqui para 2024, processo, é um processo que ele é lento. E eu sempre digo que o processo da Aldir Blanc aqui na nossa região, eu vi tanta coisa acontecendo em 2020, 2021, 2022, ainda resquício da Aldir Blanc, que eu costumava dizer para pessoas que eu conversava, falava, gente, eu acho que a gente está vivendo a nossa semana, que é um pouquinho maior, né? Foram anos, a ser o nosso ano da arte, o nosso ano de ver fazedores fazendo, porque a gente percebeu... No teu disco, por exemplo, Priscila, não só a arte na música, não só a arte no som, mas a arte gráfica nos elementos que compõem. Sabe, se você for no Spotify e ver o produto visual que o CD da Priscila apresenta, e eu já te falei isso, e aí eu falo aqui de público, é uma das comunicações mais bonitas que a gente tem dentro desse processo. Por quê? Porque a gente se permitiu, já que a gente tinha recurso e tempo... a fazer arte, a viver isso e dizer assim para um design, construa isso dessa maneira, com tranquilidade, sabe? Tem tanto tempo, aí você desenha e o vai fazer arte gráfica. A Debs desenhou e aí o Maziri maravilhoso fez a animação. E aí quem fez a capa da minha foto foi a Andressa. Quem fez a minha foto da capa foi a Vanessa. E quem fez a rede social foi a Carol. Olha, só na comunicação, o tanto de gente que estava. Importante citar os nomes, né? Então, o Rafael fez a direção executiva. E eu tinha 2 diretores, o Lido que capta o som, o Doug. E fora os dias de ensaio que também você paga. Então, só aí, né? Fora o direito autoral para composição. Então, é um fluxo. As participações que tiveram, né? O custo que a tua participação para gravar lá, onde eles estão, é você que paga, né? Então tem todo fotógrafo o processo. Da arte, eu acho assim, sabe, Fábio? Eu tenho 12 anos, não, já tenho 13 agora, 13 anos de carreira. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um recurso para eu trabalhar do jeito que eu sempre sonhei, porque a gente sempre fez as nossas coisas, gente, abrindo mão. Tipo, eu preciso de um design, do animador, não sei o quê, do social media, mas eu só consigo design e o social media. Os 2 aqui eu já tenho que tirar, porque eu não consigo pagar. Aí a gente vai trabalhando com o que a gente tem. Agora, quando chegou o dinheiro, e aí eu ainda fiquei triste porque eu usei no meu CPF, teve todo um desconto, e aí a gente aprende a abrir. Ali eu entendi que eu tinha que ter o CNPJ. Sim. E aí foi um erro, aí eu apanha, bem feito. Tem tantos anos de carreira não tenho CNPJ, né? Bem feito pra ti. Aí em 2023 eu tenho o CNPJ. Né? Mas, na verdade, os 2 aqui, né? Os 2, o Mohamed criou. Em janeiro criou o CNPJ. Priscila Castro, Letras e Arte, que eu ainda faço a revisão, tá tudo junto. Olha. E aí eu fiquei, Fábio, muito impressionada de como que era legal ter grana pra fazer. Eu falava, nossa, Rafael, meu Deus, se eu tivesse todo ano desse que eu gravava um puta CD todo ano, porque é uma galera muito boa que só precisa de oportunidade. De verdade, a gente não deixa de desejar em lugar nenhum. Em todas as nossas linguagens de arte aqui em Santarém, a gente tem gente genial em tudo quanto é canto. E é engraçado, quanto mais eu conheço Priscila Mohamed, quanto eu mais conheço gente, a gente vai descobrindo fazedores de outras áreas, você diz assim, meu Deus, essa galera, onde que essa galera tá? E a gente vai conhecendo. E a gente abre o olhar também. E a gente abre o olhar. E aí a gente começa. Por exemplo, aqui próprio na Vox mesmo. A Vox, o Prêmio das Mulheres, ele foi desenhado por um rapaz daqui, de Santarém, e que o Jonas, da princípio, não conhecia. Né? Então já está aí também trabalhando há bastante tempo com comunicação, mas não conhecia. Então, pontes vão sendo criadas. E é importante por isso que a gente começa o podcast falando disso aqui, porque é importante a gente dar voz
na verdade, é potencializar a voz, né? Dessas pessoas, porque elas existem e às vezes elas estão precisando disso que a Priscila falou, de oportunidade. E se enxergar também. E se enxergar. Se enxergar nesse lugar de eu sou isso sim. Eu queria contratar uma direção de arte para o meu CD. Uma direção artística, na verdade. Para pensar. Aí eu falei, mas eu já faço isso há tanto tempo, então eu vou assinar a minha direção de arte, porque fui eu que pensei. Aquela capa, eu que pensei o repertório, eu que ficava dando bedelho em todas as músicas que me mandavam arranjo, olha, mudar aquilo, acho que... Então, eu faço a direção, só que eu não me via nesse lugar, igual como eu não me via como produtora, quando eu fechava os meus shows, eu ganhava só como cantora. Só e eu ralava a semana inteira pro show estar pronto, e eu fazendo a produção. A minha grana da produção. E alguém um dia me disse, ué, mas tu só ganha como cantora? Aí eu falei, tu doida, mulher, tu passa a semana inteira trabalhando igual uma maluca e tu só ganha. Aí eu fui entender, falei, nossa, é verdade. Então eu não me vi. Então agora eu encho a boca para falar. Eu sou produtora cultural, eu sei fazer direção artística. Se tu me der um produto, me contar a tua história, eu consigo pensar com você sobre uma concepção pro seu trabalho. Mas é isso que tu falou, assim, importante, interessante, né? Que ela falou logo no começo, e a gente não sei o que, eu vou cortar o social media, vou cortar. Mas a gente acaba fazendo, porque se não tem dinheiro para pagar o outro, a gente acaba aprendendo, né? E aí faz, é o que ela falou. Não tem quem dirija, mas eu tô fazendo a minha direção, eu tô fazendo a minha produção, eu tô fazendo, da comunicação, não sou jornalista, tá? Mas eu vou criando meu textinho, minhas pautas, já, olha, alguém da área da comunicação me ajuda nisso aqui. Né? Sim. Criando, tudo já fazendo, porque não tinha recurso, né? E se tem, a gente precisa também dividir com essa galera que trabalha e que é profissional, respeitar os profissionais, parada, né, da área. Ficar precisando em pauta, se eu tenho o Fábio para fazer para mim, gente. O Fábio tinha falado uma coisa, inclusive, ontem conversando sobre essa ideia que é diferente, né, da assessoria de imprensa, uma co-assessoria que trabalha com assessoria de cultura, que é uma outra, que é uma área, né, mas que é uma coisa ontem nós discutimos, precisa só para atualizar, né, e trazer a conversa para cá. Eu tô olhando por vários lugares. Não, olha, tá tudo certo. Tem 10 câmeras pegando a gente, né? As câmeras estão aí registrando a gente, ele volta registrando tudo. E, dentro desse contexto é o seguinte, a gente tá falando que a assessoria de imprensa, esse termo, de maneira geral, ele é específico, obviamente, relacionamento com a imprensa, mas a assessoria de imprensa voltada para a área da cultura, ela é um outro contexto. Por quê? Na nossa cidade, hoje em dia, você não tem na redação alguém só com cultura. Não. Então, a gente, hoje em dia, de maneira local, você consegue dialogar facinho com os veículos. Mas quando você passa para Belém, quando você passa para Manaus, para os portais maiores da região, tu vais entender que tu só fala com cultura. Tu fala com uma pessoa que ela é responsável pelo caderno de cultura, no impresso ou pelo online. E ela não é a mesma pessoa que fala sobre política. Sim. Ou seja, esse assessor de imprensa, ele já não pode ser um assessor de imprensa quando tu pensa no nível nacional. Acho que no teu CD, tu teves um assessor em Belém, né? Não teve essa divisão? Eu tive, não em Belém, eu tive a Lene, que tem experiência. Que tem experiência com a capital. O Rafael falou, bom, nós temos né, entraves, locais, nem sempre a imprensa dá o valor que você precisa. Então vamos pensar de maneira mais abrangente para o seu trabalho furar algumas bolhas. Quem aqui em Santarém tem esse diálogo com a imprensa regional? Aí eu lembrei da Lene, que eu acho que a Lene tem uma grande experiência, já trabalhou 15 anos na Record, tem toda uma circulação. E ela eu entrei em todos os canais possíveis, assim, todos, inclusive dos locais, né? Mas primeiro fui capa de vários projetos, de vários jornais grandes e tal. Então eu nunca, inclusive, tinha tido uma experiência com essa assessoria. Eu acho que a Priscila foi uma das primeiras artistas da região a estar no Liberal, né, ali no Caderno de Cultura. Eu já apareci tantas vezes. E já foi várias vezes, mas assim, são bolhas também que precisam ser quebradas, né, ser explodidas e tal. Eu já tinha meio que também tirado lá no som do Pará, né? Eu acho que ali já foi natural ali. Aí depois que já era uma figura mais conhecida um pouco pra lá, foi mais fácil. Mas antes de furar essa bolha, a gente só fura com uma ajuda realmente de assessoria. Não dá pra furar sozinho, escrevendo um texto na internet, assim. E que é uma arte, né? Também, né? Eles têm os contatos, a produção, a escrita, o texto. A maneira de se relacionar é relacionamento, gente, né? Total. Eu digo sempre, a gente tem, às vezes, nós temos em Santarém artistas incríveis, né? Produtores incríveis, fazedores incríveis, e dentro desse contexto, o que acontece? A gente precisa compreender que essa galera tem essa chance de visibilidade tanto quanto a Priscila, mas às vezes a gente também, quanto fazedor, a gente precisa
saber os passos, e um dos passos é ter uma boa assessoria. Então, mas eu não posso ter porque meu projeto ainda não está bom o suficiente para isso, eu não tenho recurso. Mas quando você participar de um edital, não esquece De quem te ajudou. de quem te ajudou e da assessoria de comunicação. Isso aí eu né? Então, recurso, de fazer né? esses arranjos. Eu Fazer creio esses muito arranjos. em mim, assim, que a gente tem que ir cultivando bons sentimentos, né? Eu sempre lembro muito de quem me ajudou quando eu estava perreada. E eu dou um jeito de incluir aquela pessoa quando eu tô melhor. É um porque, casamento, de na saúde, verdade, na doença, um casamento. Mas né? porque. Não que. E óbvio que também você não pode ficar escravo, né? Porque às vezes a gente vai passando de fase e as pessoas estão em outros momentos, a gente também. Mas tem coisas que você precisa lembrar de onde você veio, e naquele momento onde você estava muito ferrado, quem é que estava te ajudando? Eu lembro muito disso. A Lene, por exemplo, já tinha feito para mim muito tranquilo. Às vezes que eu furei bolha porque fui para algum lugar do estado, era a Lene. A primeira entrevista minha para Cultura no Galeria foi a Lene. E aí, quando eu lembrei do meu CD, eu falei, não precisamos contratar alguém de Belém, se eu tenho alguém que já coordenava essa galera toda lá em Belém, tá morando aqui agora, e toma café aqui na minha casa. Então, é muito de, você também, é isso, às vezes a gente quer fazer tudo, né, Fábio? Eu tinha isso, tipo, não que eu queria fazer, mas a gente acaba fazendo tudo, tem uma hora que tu acha que tu não precisa de mais ninguém. E aí agora eu tô adorando essa Só que aí chega uma hora que você tem que cantar, né? Aí tem uma hora que eu Subir ao palco e não aí dá pra eu fazer. subia sempre muito tensa, esquecendo letra, que as pessoas, elas não te perdoam, não quer saber o que aconteceu. Se você errar lá, O público não perdoa. Os bastidores ninguém E aí agora sabe. tem internet, todo mundo te filma, né, querida? E agora um monte de... Você é meme no dia seguinte. Aí eu digo, Você tá no não. Twitter, Mas você para vira um pra trás. assunto. No dia eu não tô carregando nada, eu tô lá muito artista com meu fonezinho concentrado, entendeu? Mas eu já tive outras fases, então ou tu muda a tua fase também, porque às vezes a gente não gira assim. A gente fica naquele disco lá, ele não gira, né? Tem que virar essa chave. Agora eu sou uma empresária da música, uma empreendedora da música. Eu que pago meus músicos, eu que vou atrás do patrocinador, eu que reúno com o cara pra botar uma roupa bacana, ajeito o cabelinho, bota numa pasta, imprime num papel bonito. Não é qualquer papel, você tem que saber investir. Guarda lá da tua cerveja do final de semana pra tu imprimir no papel cochê. Papel mais, né? Mais durinho, para fazer a apresentação do seu trabalho, né? Eu fui entendendo isso com o tempo, e aí ou você profissionaliza, ou as pessoas vão sempre te ver como se você estivesse, sei lá, dando um jeitinho assim, ou fazendo as coisas no improviso, e a gente não é mais assim. Eu sempre digo, a gente não faz nada sozinho, né? Sabemos fazer, sabe produzir, sabe, enfim, escrever o texto, sabe fazer tudo, mas foi o que ela falou, depois do produto final, sai um produto, poxa, eu trabalhei tanto, fiz tudo isso, estou muito cansado pro meu show. A gente do teatro tem isso, né? A gente faz tudo, e vai, corre, leva, e carrega material, Aí e depois pega não o vai nem carrinho, comemorar e todo o mundo... sucesso. Aí tu entra no palco já cansado, e disse, opa, não, esse ator precisava ter descansado, esse ator precisava ter enfim, focado naquela relação. Sabemos fazer, mas precisamos de toda uma equipe, porque não se faz sozinho. E nós somos de uma geração do teatro que realmente aprendeu, né, Mohamed, a fazer tudo. A Elisângela no Sesc, né? Nossa grande mestra aí. A gente só não fazia o figurino porque não dava, mas Porque não tinha uma máquina. não tinha as máquinas até no Sesc, né? Mas assim, tinha as costureiras também. Mas assim, era a parte que a gente não chegava no figurino. Mas a gente acompanhava todo o processo. Então a gente via as montagens das coisas. E acho que o Mohamed, assim como a gente, sempre foi muito curioso, né? Então a gente queria saber como é que funcionava o microfone, por exemplo, aquele microfone de ambiente, né? A gente ia lá e batia no microfone para saber como funcionava. Tentava entender. Isso é importante também dentro do fazer cultural, né? A gente ser curioso e tentar entendendo o que está acontecendo ali. E eu já aproveito aqui e pergunto para vocês o seguinte: dentro desse processo da Lei Aldir Blanc, a gente consegue assim lembrar agora de projetos assim que se destacaram, obviamente não os nossos, mas outros assim que a gente possa citar. Nossa, esse projeto foi muito legal. Eu cito aqui de cara que eu fiz até uma postagem no blog falando sobre 5 produções audiovisuais que foram resultado da Lei Aldir Blanc, né? Eu acho que o Rio das Amarguras, do Grupo Cauré. Eu soube que o Emmanuel tá fazendo agora uma edição, a edição do diretor, digamos assim, né? No tempo dele, né? Tava ele e a Pri, né? Então acho importante essas releituras. A gente também na Mãe Vira Porca, que produziu com o Papa Chibé, a gente tem a edição que saiu logo, que bombou, e depois eu fui lá fazer alguns pequenos ajustes e tal, mas aí tem uma edição que a gente chama de edição especial, que está postada lá. É o mesmo vídeo, mas com pequenos ajustes na parte de edição, né? Ou seja, tudo virou audiovisual por causa da pandemia. E a gente teve aí, para mim, o Rio das Amarguras é um dos melhores produtos que foram feitos pela criatividade, esse universo de realismo fantástico que a direção traz. Acho que
transformou o universo. A gente consegue ver ali Amazônia, a gente consegue ver elementos aí que eu acho que Mohamed, com a experiência que ele teve no Nordeste, ele também contribui dentro desse processo. E aí a gente falar de projetos assim, sabe? Que projetos que a gente viu, que a gente pode citar, que foram louváveis nesse aspecto de dizer assim, cara, que bonito de ver isso na tela. Consegue lembrar aí, Mohamed? Amigo, eu tenho até medo de dizer, porque, desculpa, eu participei de tantos, né? Pois é, o Mohamed teve quase todos. Vocês não sabem, gente, ele é o pai do Cris. É. Eu participei de tantos projetos, mas assim, fantástico o trabalho dos meninos, né? Que eu vejo que quando a gente tem acesso, a gente fura, eu vou já citar aqui, a gente fura essa bolha que ela falou, né? A gente deixa de falar só dos nossos pares e tudo, e a gente descobre outros artistas, a galera lá do Minho, lá do GP, né? Lá da Rataria, né? GP. Mas é da Aldir Blanc? Não foi, mas ele não recebeu recurso da lei, por incrível que pareça. Eu ia falar de alguns que eu lembrei mas aqui. nesse momento surgiu vários trabalhos. Surgiu vários trabalhos, né? Fantástico conhecer. O que eu digo assim, tem uma outra coisa que, infelizmente, o que esbarra nessa situação, na criação do artista, que não tem muito tempo, não tem como esperar, é o negócio do edital, que tem prazo. É a mãe vira porca, né? A gente tinha um prazo, porque até tal data tinha que entregar o produto. E aí depois cria-se uma edição especial. A mesma coisa e os amarguras, né? O Emmanuel tá trabalhando dentro do tempo dele e tudo, porque tem muita imagem captada. Vai tem ter uma um outra clipe edição. que ele fez, o Emmanuel, da Caruana. Nossa, aquele clipe tá muito lindo. Foi o Aldir Blanc também? Foi o Aldir Blanc, tá lá Olha que legal. Assim. Aí tem, o das Suraras também estão bem bonitas. Mas é totalmente de música, né? Eu acho o CD do Dan muito bom. Sim, o CD do Dan é muito Cristina bom. tá muito bom. Tem vários. Na minha conta de Alexa eu conferi. O do Joe Pierre eu achei muito legal, que é uma ideia, meu amigo Joe, maravilhoso. Que ele foi lá para um museu. Eu nunca pensei em gravar no museu, mas eu achei incrível aquela ideia. Eu falei, putz, que ideia bacana. Gravar E a cor. A cor dele é muito bonita. A cor é bonita e é uma cor. É o João Albuquerque, né? Destaque para esse menino. Que ele tem um olhar incrível. Inclusive, o João fez vários projetos aí também, né? João. Também esteve aí. Eu gosto muito da cor e da fotografia do clipe, do audiovisual do Pierre. E musicalidade também. Os arranjos são muito bonitos. Para mim, o que mais me chamou a atenção nesse processo de música foi o do Joe Pierre. O trabalho do Ravi, né? Mas o Ravi estava no Aldir Blanc? Tava, o projeto dele é da Aldir Blanc. Então, eu ia dar destaque pro projeto do Ravi, mas eu nem sabia que estava no Aldir Blanc. Mas o do Ravi, para mim, de todos, ele é o mais transgressor no sentido de audiovisual, assim, para mim, né? Na minha opinião. Primeiro, aborda temáticas que são muito sensíveis para essa nossa sociedade conservadora, com um olhar fotográfico e um texto muito bom, uma fotografia muito boa, e a atuação, destaque ali para a atuação do Ravi. Como ator, que ele é ator, né? Além de um grande cantor artista. Eu fiquei muito chocada, porque para mim era muito diferente de absolutamente tudo que a gente já tinha feito aqui. E tem o João de novo envolvido. E aí quem tava lá filmando? Uma das músicas do Ravi, uma das partes do clipe, porque é o filme, né? Que é feito em plano sequência. Que os elementos vão entrando e saindo. Gente, assim, pra mim, aquilo ali, eu olho aquilo, Tu não fica acreditando com o dinheiro que eles tinham, o que eles fizeram. Sim, porque eles não eram muito recurso. São 9 clipes. E aí tu olha pra aquilo, porque plano sequência, gente, é muito difícil de ser feito pra quem trabalha no audiovisual. Inclusive, o Emmanuel começa o Rio das Amarguras com um plano sequência. E assim, pra mim, o filme tem que te conquistar de cara, né? Sim. E aí, quando ele começa, uma cena do Lenilson saindo lá do andar de cima da Casa da Cultura, desce a escada e vai pro palco. E tudo isso em plano sequência, com a câmera andando de costa, né? Possivelmente. E aí tu diz assim, meu Deus, que incrível isso. Pra quem é do audiovisual, a gente sabe que fazer sem corte é difícil, gente. Quem captou a imagem? João Albuquerque. Olha, João Albuquerque, gente. Mim, aplausos para o João Albuquerque. Os melhores clipes daqui da região, que eu acho, né? O do João, que ele fez lá do Onça Pintada, aquele clipe é um primor, gente. Aquele clipe ali é incrível. E eu acho que depois de Carimbó, ele veio logo em seguida, e depois veio vários outros. Eu achei incrível. Porque André, a gente não tinha essa produção audiovisual e de clipes aqui em Santarém, né?
Porque a gente não tinha dinheiro, a gente é muito caro audiovisual. Eu só soube gravando um clipe. Eu achava que era mais fácil. Por isso que até hoje eu nunca A gente pensa assim, né? Olha e diz assim, não, mas é só pegar uma câmera, né? Uma câmera que fica depois joga o som da música e E é foi. audaciosa, né? Porque tem todo transporte de equipe, eles vão pra Amigo, onde. Gente, a Priscila fez o clipe dela, não foi o de Blank, né? Eu fiz uma vaquinha. E teve até barco. Eu tinha 5 mil reais. O clipe, se você for somar, nós já fizemos um levantamento, eu e o Rafa, dá uns 60 mil reais. Por baixo, sem ninguém me cobrar cachê. Tipo, sem a Priga receber, que ela não recebeu, e sem os figurantes recebendo, que tinha figurante pra caramba. Eu tô falando só do que a gente usou. E aí a network, amigo. Aquele barco ali foi emprestado. Oi, pessoal do Saúde e Alegria, amigo. Quem olha, nossa, esse clipe foi caro. Quem olha o clipe. Sim, as pessoas falavam, caraca, tipo, como foi? Eu falei, olha, nem te conto. Então, assim, ele foi ousado, ele foi pensando no plano já de furar bolha, de ir pra Belém, e pensando nos sons do Pará. Sons do Pará. Mas eu achava que não tinha que ser, sei lá, eu achava que era qualquer um, né? Não, vou explicar de novo, porque eu tô me enrolando. Não sabia que para ir para os sons não podia ter colocado no YouTube, e o meu já estava afastado. Tinha um critério, né? Tinha um critério. Odeio esse negócio de inédito. Não, tu lança lá, e aí depois tu pode fazer o que tu quiser com o clipe, mas primeiro tu lança lá. Só que eu já tinha lançado, e aí eu fui com a moça, eu tinha feito uma reclamação, né, sobre, nossa, é um projeto Sons do Pará, e você não vê muito além da metropolitana, e etc. E aí eu mandei um e-mail para lá. Passa aqueles e-mails lá fica passando assim, gente, na internet? Olha, eles responderam. Tem uns que nunca respondem, gente, aí nesses e-mails assim. Eu fui atrás do nome da pessoa que coordenava e ela me atendeu super bem. Eu falei do meu clipe, mandei, ela achou lindo. Aí ela falou, o problema é que ele já tá no YouTube. Eu falei, moça, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que nós não temos outros clipes aqui. Eu acho que esse aqui é um pontapé importante para nossa região, para os outros artistas se verem ali naquele protagonismo. Eu acho que vocês deveriam repensar sobre isso. Fiz todo um textão lá, né? Questão de motivo, né? Uma articulação fiz uma. Aí ela falou assim, eu vou levar isso para pauta pra gente dialogar, e aí eu te digo. Aí demorou. Eu falei, eu não tenho uma resposta. Fiquei lá, insistindo para ela ver que eu tava realmente querendo. Porque ao contrário, daí entra a importância da assessoria de imprensa, ele não tinha. Era só eu e o Rafa, e a gente estava com tudo, não dava tempo de fazer uma grande assessoria de imprensa. Então ele não teve a repercussão que ele merecia pelo trabalho que a gente fez. E aí eu fiquei indignada, porque quando tu se esforça muito pro negócio... Sim, a gente quer que a coisa apareça, né? Aquele meu trabalho estava bom, eu sabia que estava bom, muito além do que eu imaginava. Nossa, a Priscila deu um show de direção. E aí é importante falar, por que eu estou destacando? Porque eu nunca imaginei que nós tínhamos aqui em Santarém uma menina tão jovem, indígena, que foi a primeira pessoa aqui da Amazônia que se formou em cinema lá, daqui do Oeste, aliás, e que estava aqui um tempo e não estava gravando nada porque ela não tinha o quê? Material, ela não tinha grana para comprar. A Audi Blanc também ajudou muita galera a se comprar esses equipamentos. Tanto que dentro... É o de Blanc? O dela? A série dela? A série dela. O festival, cara, aquela série é incrível. A Priscila é uma grande artista, que aquilo é arte. E aí, quando eu falei com a Pri, ela super topou. E aí eu fiquei lá falando pra mulher. Quando ela topou, ela voltou, acho que você tá certa. Eles deram um Google pra ver os artistas daqui. Não acharam clipe, só tinha o meu. Aí eu falei, realmente. E aí, a partir do meu, já foi, agora já era. Veio Ravi, veio Destaque, né? Destaque. Vai vir mais outras, agora é só não lançar no YouTube primeiro, tá, galera? É o caminho. Eu já dei a dica. E aí a gente... Mas tem isso, né? Inédito, tem que ser inédito. A gente entra na seara já da Paulo Gustavo, né? Porque a gente tem aí... A Audi Blanc 1 nos traz a demanda por causa da pandemia de transformar isso em audiovisual. E aí agora a gente tem, começando esse início de ano, as coisas estão se caminhando para que você tenha uma lei que ela é essencialmente audiovisual, ou seja, os clipes que estão engavetados aí vão sair, Priscila. Você grava outro clipe esse ano, entendeu? E a gente vai poder fazer contar outras histórias, né? Outras narrativas. Eu acho que Mãe Vira Porca aí também é um produto muito bom. Eu acho que foi um dos primeiros a serem feitos, por exemplo, da galera do teatro. Foi o primeiro, né, produto que transformou um espetáculo de teatro, no caso uma sketch,
em um curta-metragem, e depois vieram vários outros grupos também fizeram, como o próprio Rio das Tem Amarguras, outro etc. projeto que é muito legal. Qual? O Vídeo Cartas, do Sim. Pedro. Ah, fantástico. Videocartas. Os projetos que eu mais gosto. É muito lindo aqueles projetos, porque ele realmente dá protagonismo pra galera lá. Foi lá primeiro nas aldeias. A galera indígena mesmo produzindo o seu trabalho. É incrível aquele projeto. E agora ele foi pro Quilombo, né? E é um projeto da Leo Aldir Blanc. E que é caríssimo, porque ele passa semanas num território, depois no outro. E aí. Assim, Dos quilômetros, rapidinho, dos quilômetros, lembrei também os trabalhos do projeto que o Aldo, né? o Aldo. Lá. O Aldo. Foi lá que eu conheci a dona Cleide. Nossa, No inclusive. trabalho. depois eu- Porque todo Uma mundo novidade. começa a compartilhar o trabalho um com o outro, né? A dona Cleide que tocou no Cineuté. Eu até- Assim até. O trabalho E vai vamos São gravar, redes, vamos gravar gente. juntas. São redes. E é isso, Priscila. Eu acho que um dos grandes acertos da lei é isso, a gente conhecer o trabalho do outro. Isso são redes que vão sendo construídas, né? E assim, tem muita gente aqui no canal que talvez não entenda o nosso contexto, porque são pessoas de fora, mas assim, é o seguinte, você tá na Amazônia e para você chegar em determinada comunidade, às vezes são 8 horas de barco. Nossa. Então, para você gravar como esse trabalho que o Pedro faz, né? Você vai ali levar... Faz compras, Você tem que vai fazer colocar compras comida. para colocar no barco, seus mantimentos. Você vai passar ali 10 dias gravando. Durante esses 10 dias, você tem que se alimentar, porque às vezes a comunidade não tem. Tu leva Tem que pra fazer trocar coisa. Então você leva o arroz, você ganha o peixe, assim vai. Então é todo um contexto que ele encarece a produção, é o custo Amazônia. Então, isso quando você olha lá, fazer audiovisual na Amazônia é muito mais caro do que isso, né? Então, por exemplo, aqui, quando você precisa... A gente trabalhou com drone na Mãe Virapó, precisa levantar, precisa trabalhar com uma produtora que tenha drone, o custo é mais caro. Nem todo mundo trabalha. E nem todo mundo... E nem gosta de alugar também. Nem gosta de alugar. Então, sabe? Então, são contextos que a gente tem, né? E aí eu começo a falar para você o seguinte, essa expectativa da Paulo Gustavo para os fazedores e fazedoras de cultura, a gente já tem aí, muita gente já sabe fazer projeto, muita gente ao longo desse processo aprendeu a fazer audiovisual, pontos incríveis, produtos incríveis, como citamos aqui. Esse intercâmbio eu acredito que vai continuar rolando, né? Ou seja, a produção daqui vai para ali, se deslocando e tal, isso é importante. E temos aí boas perspectivas dentro desse processo, dentro dessa mudança de gestão no governo federal. Temos a retomada do Ministério da Cultura, né? E temos aí a garantia da execução que foi feita lá na transição também, tanto da Paulo Gustavo como da Aldir Blanc, ou seja, e a Aldir Blanc vai ser uma política durante 5 anos, né? Isso, Priscila, ela vai ter, ou seja, mais da 2020 tá garantido mais um ano da próxima gestão. Ou seja, esses editais que a gente falou aqui no início, eles vão ser uma política pública do governo federal agora todos os anos. Ou seja, gente que sonha, né? Pelo amor E de para além Deus. disso, para além da Leo Aldir Blanc, para além da Paulo Gustavo, a política de editais, né? O recurso aí para o Ministério da Cultura são um pouquinho mais de 10 bilhões E tem de o reais, fundo, né? fundo de audiovisual. Sim. Então, assim, tem recurso para tudo. O Pará está recebendo aí de Paulo Gustavo 160 milhões, Leo Aldir Blanc 120 milhões. Então, assim, tem projetos para ser executado com a galera que ficar atenta, né? Não, exato, já ia falar sobre isso. A gente agora tem possibilidade, não tem mais desculpa de dizer que não tem recurso. O que a gente precisa agora? Que os nossos gestores municipais e do Estado, né, mas em especial os municipais, eles façam o seu trabalho, né, Fábio? A gente ainda até agora não prestou conta da nossa Lei Aldir Blanc 1. A gente, não sei como é que vai ficar Que encerra o agora. prazo em julho, né? julho de 2023. né? As nossas pautas, que Se a já gente são não presta históricas. conta, a gente não recebe recurso, então é complicado isso, né? Nós estamos estancados bem aqui, eu tô bem E a gente não preocupada. tem o nosso sistema, né? Então, já ia o nosso falar. sistema municipal de cultura, ele não foi implantado. Eu acho que isso é uma lição de casa do município, mas é uma lição também da Câmara. A gente precisa que a nosso legislativo ele tenha acessibilidade com a pauta cultural. Isso não é uma realidade exclusiva de Santarém. É importante lembrar que municípios como Belterra, como Monte Alegre, Não como Além... usaram recurso. Como, eu não sei se a Alenquer devolveram recurso, a Oriximiná executou, mas eu não tenho certeza que executou tudo. Ou seja, a gente tem um cenário de prospecção muito positiva para os próximos 5 anos, mas a gestão pública dentro da sua
competência, precisa fazer as lições de casa necessárias. Sabe o que eu penso? Sabe, Fábio? Eu tava olhando aqui para baixo, que engatou o negócio. Acho que às vezes o político ainda acha que cultura não dá voto, né? Que é um pensamento burro, né? Muito burro, é ignorante. A gente deu vários exemplos aqui de como que a cultura ela tem uma cadeia de pessoas, uma economia criativa de cultura. E aqui nós temos ainda políticos que eles acham que não dá, então eles ficam ligados na administração, lá no turismo, não sei mais aonde, em todos os outros setores, porque ele acha que, imagina você achar que cultura não dá voto, meu filho, se tu faz um grande festival folclórico, o tanto de desvoto que tu vai ter. Então não chega a ser burro, você agora vai ter recurso para você fazer o que você bem entender. Por isso que eu digo, se a gestão não faz, resta a nós fazedores nos tornarmos empoderados e entender que a gente não depende deles. Se tiver edital aberto aí, você escreve o Festival Folclórico independente. E participa. Junta, e capta faz um recurso. coletivo de grupos e capta recurso e vocês gerem. Entendeu? Então a gente precisa também sair, né, dessa... Os grandes festivais, que existem no país, se você for olhar hoje, o governo tá lá porque se ele não tiver, ele é muito burro. Mas Sim. eles não precisam mais dele, já estão cheios de patrocinadores. Mas isso partiu desse umbigo aí descolado. Então eu acho que aqui em Santarém ainda existe um pouco disso, né? Ainda falta um pouco de mais empoderamento. A gente vem trabalhando isso com os nossos amigos, a gente fica enchendo o saco lá no grupo. Vem para reunião, vem entender sobre isso, lê isso. As pessoas às vezes não querem clicar no link para ler. Eu sei que às vezes tem gente que realmente não pode, que inclusive no Ministério da Cultura da época do Gilberto Gil, tinha editais que eram para pessoas analfabetas, que ela fazia a partir de entrevistas no celular, que alguém gravava. Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, é muito mais fácil fazer isso, inclusive. Então, existe essa possibilidade, mas são para pessoas analfabetas. Agora você que tem o celular, que tem Instagram, que tem Twitter, que tem o TikTok, que faz tudo no seu celular, você não é analfabeto, muito menos digital. Então, as desculpas, elas não cabem para você nesse sentido, entendeu? Então, acho que também tem que se ligar. Às vezes o artista tem aquele artista, eu não quero, só quero fazer a minha arte. Mas ele quer que tenha um recurso. Então é necessário, sim, a gente, sabe, para arregaçar as mangas e ir atrás, saber, entender como é que funciona, eu quero que meu projeto esteja. Ideia todo mundo tem, né? Mas como é que se coloca no papel? Então é aquilo, né? O trabalho colaborativo. A gente está contribuindo de alguma forma, a gente coloca postagem, a gente coloca algumas coisas. Você, amigo, tu sabia que eu já fiz um monte de curso de tanto que tu fica mandando o link lá? Sim, tem várias possibilidades, né? Gente, dentro desse contexto, para a gente ir concluindo o nosso podcast, a gente teria que, assim... Gente, depois a gente vai voltar a marcar uma segunda conversa, porque é muita coisa, e principalmente eu acho que depois a gente pode... voltar para falar dos projetos que foram executados na Paulo Gustavo, porque eu imagino que vem muita coisa boa para ir. Mas eu queria que vocês falassem sobre essa expectativa de maneira sucinta para o ano de 2023 na área cultural. Sabemos das problemáticas que temos e enquanto movimento cultural a gente vai estar lá lembrando aos gestores, ei, acorda, vamos estar chegando a lei, precisa cumprir os prazos, etc. Mas, assim, perspectivas para esse ano na área cultural, coisas boas que a gente possa falar. Mohamed. Muito próximo. Para mim, é só o que esbarra que falou, mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o nosso dever de casa, que é cobrar também, né? Para que eles possam articular, alimentar os planos e fazer, enfim, que as coisas aconteçam. Já tenho escrito vários projetos, já tenho uma galera que eu estou auxiliando, então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí, né? Tendo recurso, lançando o edital, a gente aí certamente vai escrever bons projetos, bons trabalhos, né? Tem os projetos que a gente já está acostumado, já trabalha dentro do calendário, né? Que eu já estou participando, inclusive. Já essa semana a gente tem a realização de projetos, não só a questão da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, mas também da política de editais, né? Preamar, né, de Arte e Cultura, realiza agora o Arte na Praça, depois a gente já tem o Festival de Teatro do Tapajós, depois a gente já tem vários projetos, o Diversiarte edição 2, que é um produto da Aldir Blanc, mas agora está fazendo, né? E seria a Paulo Gustavo tentar aplicar também a mostra de teatro, vários projetos. Além disso, trabalhar outros projetos dentro do audiovisual, e que é muito interessante, fui ministrar umas oficinas ali em Belterra, então descobri que cada trabalho é fantástico e que o recurso voltou por quê? Por que não escrever projeto? Por quê? Aí tem isso, né? As secretarias precisam fazer o seu dever de casa, e tem prazo para isso, e a gente vai cobrar.
Pode ter certeza que a gente vai cobrar. Nós, enquanto fazedores de cultura. Eu queria, olha, esse ano, gente, por favor, façam logo essa prestação, que eu não quero, que eu quero trabalhar, que eu quero fazer o meu trabalho. Queremos fazer projetos apenas. Que eu quero só produzir e ser artista. Ser ativista, às vezes, cansa, né, meninas? Vocês sabem disso, tem horas que a gente só quer. É igual a Luana Piovani que falou, eu tô cansada de falar sobre política, eu quero postar uma foto de biquíni e ser fútil. Mas não me deixam, todo dia tem algo para comentar. Então, assim, a gente quer só fazer nosso show, o Mohamed produzir a peça dele, com o Fábio também, mas às vezes a gente tem que parar tudo para ir numa reunião, ou para cutucar um vereador, um secretário, etc. Então, eu acho assim, sabe, acredito muito que vai ser um ano de revolução cultural mesmo, porque tá todo mundo com sede de mostrar, eu acho que acendeu um foguinho nas pessoas esses recursos da Lei Aldir Blanc. A gente viu possibilidades de realmente profissionalizar o nosso trabalho e de colocar em prática as coisas que a gente vem se formando, né? Há muito tempo, tem gente que já está só esperando uma oportunidade. Então, né, no decorrer desses anos aí que passaram, nesses 4, uma galera foi pro audiovisual, que isso era nós tínhamos essa demanda, né? Não tinha muita gente para filmar, agora tem. Graças a Deus, e gente muito boa mesmo, que filma direitinho, que edita direito, que faz direção linda. Então eu acho assim, tô louca pra fazer meu clipe, quero ver todos os artistas fazendo o seu audiovisual, enfim, produzindo o que você sonha. Então aqui em Santarém tem muita história pra contar. Eu acho que o audiovisual aqui vai ajudar a gente a levar a história de Santarém, a história da cultura de Santarém pro mundo, que é muito linda. E eu acho que é a coisa mais forte que a gente tem aqui em Santarém. Quando as pessoas falam de nós, elas lembram da nossa cultura, das nossas belezas naturais. E as nossas belezas naturais sem um povo alimentado, produzindo, trabalhando, protegendo, ela não é nada. Então, é isso, né, Fábio? Ou a gente olha para o nosso povo que trabalha, né, como qualquer outro e precisa disso para sobreviver, ou a gente não vai ter nem beleza natural para contar a conversa. E quem sabe os produtos, né, desse audiovisual ser exibido no Festival de Cinema Latino-Americano, né? Vai ser, né? eu acho que ele é um lugar importante para todo mundo exibir as suas produções, dialogar com outras pessoas de outros lugares ali. Tem sempre oficinas, esse ano tiveram oficinas maravilhosas com outras pessoas de fora, grandes cineastas como a Jorane Castro, que é uma referência aqui na Amazônia. Então, eu acho que sim, até vai ser maravilhoso, mas dentro e fora ele, todos os outros que vão ter o audiovisual como uma ponte, assim, já tô muito ansiosa, inclusive. E dentro da Paulo Gustavo também você vai ter essa parte das oficinas, né? Para a produção, né? Formação de audiovisual. Então aí também é um momento, não só da gente ter contato com esses fazedores externos, mas a gente vai ter oficina do João, vai ter oficina dessa galera aqui do Emmanuel, eu espero que tenha. Então dessa galera que é daqui e que pode estar inspirando o Belterra, que pode estar inspirando o Mojuí dos Campos, que pode estar inspirando o Alenquer. Ou seja, a gente precisa olhar que a gente também, a gente identificou esses fazedores que são incríveis e eles podem replicar para os municípios vizinhos, porque a gente sabe da dificuldade, né, de ter. E, gente, quantas histórias boas nós temos para contar, inúmeras. Então, fica aqui o meu agradecimento pela presença de vocês, Mohamed e Priscila, na nossa estreia do Na Proa. Eu amei o nome ficou legal, pedi ajuda da Priscila, a Priscila mandou uma lista ali de nomes. Que pensou? Foi com o Jonas, a gente pensou. Essa construção da identidade visual, ela ainda vai passar por alguns alinhamentos nas próximas edições, vocês vão acompanhar por aqui, pelo Instagram também. Sigam Priscila Castro, o arroba dela vai estar aqui no vídeo também, a gente vai colocar na edição, o arroba do Mohamed também. E nos acompanhem pelas redes, o arroba dos fazedores e fazedoras de cultura do movimento. Enfim, muito obrigado, galera, e a gente se encontra na semana que vem. Saracoteando nesse carimbó.